Salve, salve galera do Calculando Ideias. Estamos aqui, galera, para mais um vídeo e esse vídeo, galera, especialmente é sobre pontos médios, tá? Eu fiz um vídeo anterior que é sobre distância entre pontos. Se você não viu ele ainda, vou deixar aqui em cima no card para você. Dá uma olhada lá que eu resolvi alguns exercícios e tinha um lá que era muito difícil. Então vamos hoje aqui, galera, para um exercício básico, pontos médios. O que seriam pontos médios, galera? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos supor que a gente tem um ponto A aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o nosso ponto A. Perfeito? O nosso ponto A. Quanto que vale o nosso ponto A? Ele vale uma unidade no X e 2 unidades no Y, né? Então o nosso ponto A, ele vale 2, certo? Errado, galera. Primeiro a gente coloca o X. Então, 1 e 2. Perfeito? Aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Perfeito? E a gente tem um ponto B, galera. O nosso ponto B é esse daqui, perfeito? O nosso ponto B, as coordenadas do nosso ponto B, elas são as seguintes. A gente tem aí, ó, coordenada 1, 2, 3, 4. Então a gente tem 4 no eixo X. E no eixo Y a gente tem 1 apenas, perfeito? O que seria ponto médio, galera? Ponto médio é o seguinte, ó, a gente tem a distância entre esses dois pontos. Ó, então essa aqui é a distância do ponto A até o ponto B, certo? A gente viu a fórmula para calcular distâncias, sabendo só a localização do ponto. Tranquilo isso aqui, tá no vídeo lá no card. O que é ponto médio? O ponto médio é um ponto que fica, obviamente, no meio, galera. Opa, peguei errado. Fica exatamente no meio, a meia distância, certo? Eu pego os dois pontinhos, no meio entre a distância e esses dois pontos, é um ponto médio. O que é importante lembrar? Ponto médio, ele é um ponto, tá? Então, ó, ponto médio, ele tem um valor x e ele tem um valor y, galera. É diferente da distância entre pontos, que a distância entre pontos é uma distância. Ela tem um valor 5, 6, 7, 8. O ponto médio, ele tem um valor x e um valor y. Como que a gente faz para calcular isso? É bem simples, tá? Chama ponto médio porque a gente faz uma média. Como que eu calculo o x do ponto médio? O x do ponto médio é tranquilinho. A gente pega x do nosso ponto A mais o x do nosso ponto B e divide por 2. E aí a gente tem o x do nosso ponto médio. Como que calcula o y então, professor? A mesma situação, galera. A gente tem lá y, vai ser y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. E a gente encontra o valor desse ponto médio. Não entendeu? Vamos para um exercício que fica mais fácil. Vem comigo. Vamos lá então, galera. Saca só o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem o segmento RP, tá? É um segmento. Por que segmento? Porque une um ponto R e um ponto P. A gente tem o valor deles aqui, perfeito? E ele está perguntando assim, ó, quais são as coordenadas, né, do ponto médio. Então o que a gente tem que fazer? Vamos lá. O nosso ponto R, ele é 0 e menos 1. O nosso ponto P, ele é 2 e 2. Agora vamos montar aqui a nossa equaçãozinha, galera. Olha, o x do nosso ponto médio, tá? Vou colocar x de m, ele vai valer o seguinte, ele vai ser igual a quanto? Ele vai valer o x do nosso R, que é 0, mais o x do nosso P, que é 2, dividido por 2. 0 mais 2, galera, é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, o x do nosso ponto médio vale 1. Vamos fazer do y agora. O y vai valer o seguinte, ó, y médio. Vai ser y do ponto 1, né, do ponto R, no caso, que vai ser menos 1, mais o y do ponto P, que vale 2. E tudo isso aqui dividido por 2, porque é uma média, certo? Devo 1 e pago 2. Vai me sobrar 1 positivo, né? E 1 dividido por 2 a gente já sabe aí que dá 1 meio. Vamos deixar assim em formato de fração mesmo. Então, o ponto médio, né? Ó, o ponto médio de R e P tem exatamente as seguintes coordenadas, galera. Ó, coordenada 1 para o x e 1,5 para o y. Essa aqui é o nosso
ponto médio, galera. Tranquilo? Esse exercício aqui foi um pouquinho mais simples, né? Só encontrar o ponto médio. Vem comigo para um aqui que é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, galera. Ó, seguinte. Dado o segmento AB, então a gente tem um segmento AB, ó. Ponto A, ponto B, a gente tem um segmento AB, né? Tá meio torto isso aqui. Mas é um segmento. Eles têm como ponto médio esse ponto M aqui, ó. M1 no X e 6 no Y. Determine as coordenadas do ponto A, sabendo que o ponto B é tal. Então vamos lá, galera. Vamos reestruturar aqui a nossa ideia. Quanto vale o ponto A? A gente não sabe, tá? O ponto A vale X de A e Y de A. Esse é o nosso ponto A. Ele tem as coordenadas X de A e Y de A. Quanto vale o nosso ponto B? A gente sabe porque ele deu pra gente ali, ó. Menos 1 e menos 2, perfeito? E o ponto médio também ele nos deu, que vale 1 e 6. Vamos fazer o cálculo aqui, galera. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular aqui o valor do x. Ó, presta atenção. Quanto vale o x do ponto médio? Vamos lá, o x do ponto médio, certo? Vale exatamente x do A mais x do B, que é menos 1. Então, vai ficar, em vez de mais aqui, vai ficar menos 1, perfeito, dividido por 2. Só que o x do ponto médio, a gente sabe quanto vale. Ele vale 1. Então, onde tem x do ponto médio, a gente vai colocar 1. Então, vai ficar 1 igual x do A menos 1 dividido por 2. Isso daqui, galera, é uma equaçãozinha tranquila que a gente consegue resolver, tá? Equação do primeiro grau. Vamos lá, ó, a gente pode multiplicar cruzado aqui, né? Ó. Ah, não tem denominador. Tem sim, ó, é outro 1 que fica aqui embaixo. Perfeito? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1 que multiplica x de A, então vai ficar x de A menos 1, perfeito? Igual a 2 vezes 1, 2. Esse menos 1 aqui, galera, vai passar para o outro lado fazendo mais 1, né? Então, o x do nosso ponto A tem que ser 3. Já achamos o valor do x. Vamos achar agora o valor do y, galera. O y a gente faz exatamente a mesma coisa. Ó, vamos lá. O y do ponto médio vai ser o quê? Y do A mais o y do B. O y do B, galera, é menos 2. Então, mais com menos fica menos, né? Regrinha de sinal, menos 2. Dividido por 2, porque é uma média. Mas espera lá. O y do nosso ponto médio, a gente já sabe. Ele vale 6. Então, é o que a gente vai fazer, então. Vai ficar 6 igual y do ponto A menos 2 dividido por 2. E a gente utiliza a mesma regrinha, ó. O 6 aqui a gente pode transformar numa fração, né? 6 sobre 1. E a gente multiplica cruzado aqui novamente. 1 que multiplica y de A fica y do A. 1 que multiplica menos 2 fica menos 2. E 6 vezes 2 é 12, galera. Fechado? Esse 2 aqui, ó, que está fazendo menos, a gente pode somar 2 dos dois lados, né? Ou ele passa para o outro lado fazendo mais. Fechado? Então a gente fica com y do ponto A valendo 12 mais 2, sendo 14. Fechado? Então o nosso ponto A aqui, a gente acabou de descobrir que o nosso ponto A, que faz daquele ponto médio específico ali, ele tem o x valendo 3 e o y valendo 14. Perfeito? São os exercícios assim mais complicadinhos que a gente vai ver para calcular ponto médio. No geral é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal se eu conseguir ajudar você. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários para eu interagir com você, certo? Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu. É nóis.